Olá pessoal, tudo bem? Um ótimo dia a todos. Aqui quem tá falando é a Bianca Palomo Felipe, e eu tô trazendo para vocês uma sequência de vídeos que falam de alguns princípios e de alguns valores cristãos, bíblicos, né? Que podem e devem ser aplicado à liderança. Então, se você é líder, né, independente se for líder dentro da sua casa, né, a dona de casa, ou o pai da casa, ou no ambiente de trabalho, ou em algum outro lugar, se você exerce, né, é líder da banda, né, enfim, se você exerce essa liderança de alguma forma e você acredita em Jesus Cristo, acredita na palavra de Deus, então esse vídeo é para você, porque a gente tem resgatado, tem feito uma conexão entre alguns princípios e valores bíblicos, né, cristãos, e a liderança, as diversas teorias de liderança que tem por aí, a gente está fazendo essa conexão. E hoje a gente vai falar a respeito do líder que motiva as pessoas. Então eu vou abrir agora, como de costume, eu vou abrir esse vídeo falando a respeito de alguns textos bíblicos que falam sobre motivação ou que motivam, né, de diversas maneiras. São alguns, vou pegar aqui alguns textos menores pra gente, porque todos eles no fundo acabam dizendo a mesma coisa, mas para você ver que realmente existem diversas maneiras de motivar uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Então, o primeiro texto que eu vou ler, ele está no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então aqui é o apóstolo Paulo trazendo uma palavra de motivação para os coríntios, né? Para a igreja lá de Corinto, desculpa. Outra aqui, a palavra motivacional, que vindo de Paulo, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então fica aqui essa outra palavra de motivação para a gente permanecer fazendo bem, mesmo que outros não façam, e mesmo que a gente se canse um pouquinho, ainda vale a pena, porque a recompensa vem do Senhor. E o último texto que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: isso aqui são palavras de Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, se ele habita dentro de nós, a gente vai vencer também. Então, eu vou abrir aqui esse vídeo de uma maneira um pouquinho diferente, mostrando para vocês algumas mensagens motivacionais e que vocês estão vendo, né? A gente leu duas mensagens motivacionais do apóstolo Paulo, que foi um líder que viajou o mundo dele da época para levar os evangelhos, e um trabalho importantíssimo de Paulo nessas viagens missionárias que ele fazia era não só apresentar os evangelhos, apresentar a figura de Jesus Cristo, mas também motivar essas pessoas que estavam ali passando por as suas situações às vezes de pobreza, de miséria, de doenças, momentos complicados, às vezes um reino invadindo o outro, então um povo subjugado, enfim. O apóstolo Paulo, ele era um líder, tanto é que a gente vê várias cartas que ele escreveu para as igrejas que ele foi fundando, e em praticamente todas elas existem essas mensagens motivacionais, né? E de onde ele tirou isso? De Jesus Cristo, né? Que foi um exemplo, né, das mensagens motivacionais de Jesus, está aqui no livro de João, que eu acabei de ler para vocês, onde justamente ele diz isso, que a nossa vida aqui no mundo não vai ser fácil. Ela vai ter as suas dificuldades, a gente vai passar por maus momentos, mas para a gente se recordar que se ele, que carregou o pecado do mundo todo nas costas, foi crucificado, teve seu corpo dilacerado, morreu, ficou 3 dias morto, ressuscitou, ele venceu. E se ele venceu, através dele a gente vai conseguir vencer também, né? Então fica aí
essa reflexão para vocês. E agora trazendo um aspecto mais teórico, vamos dizer assim, eu quero compartilhar com vocês um modelo que foi desenvolvido pelo Victor Vroom, tá? Victor Vroom, dois Os no Vroom. Ele meio que criou uma fórmula matemática, vamos dizer assim, uma fórmula matemática da motivação. Ele costumava dizer que motivação é igual à expectativa da pessoa multiplicada pela instrumentabilidade. Eu já vou explicar isso para vocês. Desculpa, não é instrumentabilidade, é instrumentalidade. Instrumentalidade multiplicado pela valência. Nossa, que raio é isso, né? Então vamos lá. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um gráfico que explica um pouquinho a respeito de cada um desses pontos. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Então aqui em cima a gente tem a motivação e a gente tem aqueles pontos que eu mostrei que eu acabei de ler para vocês, que é o quê? A expectativa, a instrumentalidade e a valência. O que significa? Deixa eu vir mais para cá para tentar mostrar para vocês. O que é a expectativa de uma pessoa? E agora eu vou usar como exemplo o ambiente de trabalho, mas você pode aplicar isso para outros ambientes, tá? Então vamos lá. Qual é a expectativa da pessoa? São justamente os esforços que aquela pessoa dedica para desenvolver uma determinada tarefa. E ela se pergunta: esse esforço que eu tô fazendo, né? Essa dedicação que eu tô colocando, essa energia que eu tô colocando, isso vai me trazer algum tipo de recompensa? Eu vou conseguir fazer, vou conseguir executar essa atividade? Será que eu tenho essa capacitação? Então, quando a gente fala de expectativa, a gente está falando de um monte de perguntas aqui que tá ali na cabeça da pessoa e, dependendo da motivação dela, ela vai pender pro lado bom ou vai pender pro lado ruim. Então, a gente está falando, ó, a expectativa, ela faz parte da fórmula de multiplicação que eu falei para vocês. Depois disso vem o que ele chama de instrumentalidade, que é justamente a performance, ou seja, a minha performance vai levar ao resultado que eu tô querendo, que é ser recompensado, ser promovido, receber uma mudança. Eu quero ir para Inglaterra, trabalhar pela minha empresa. Será que essa minha performance vai me levar a esse resultado que eu estou buscando, né? Essa minha performance vai ser reconhecida. Então é isso que ele chama de instrumentalidade. E o último ponto, que é aqui a valência, é justamente a recompensa. Justamente a recompensa. Então, assim, o resultado do meu do que eu tô fazendo, ele é desejável para mim? Esse reconhecimento que eu vou receber realmente tem valor para mim? Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas não se esforçam, não vão além, porque a recompensa para elas não vale a pena. Porque às vezes a recompensa para elas não tem valor. Tem valor pro fulano, mas pro outro fulano não tem. Então, por isso, ela resolve e chega à conclusão que não vale a pena desenvolver aquele esforço, dedicar aquele esforço para aquela situação específica. Então, o que ele diz? Vamos lá, vamos voltar aqui. Que se algum desses itens estiver próximo de zero, vamos lá, se algum desses itens estiver próximo de zero ou for zero, primeiro que se for zero, toda a equação vai por água abaixo, porque tudo que a gente multiplica por zero é zero, né? Então a pessoa vai ter zero motivação. Se, por exemplo, a valência, que é a recompensa que a pessoa vai ter, não tiver valor para ela, você já pode colocar um zerinho aí e zero na motivação, porque zero vezes qualquer outra coisa é zero. Ou se a valência for muito baixa, então a motivação final da pessoa vai ser baixa. Ou então não. O esforço que ela está depositando, a expectativa, né, que está aqui. Meus esforços levarão a alta performance? Se ela tiver uma nota um número baixo aqui,
também a motivação dela vai ser baixa. Agora, se eu tiver esses 3 itens com valores altos, a motivação da pessoa vai ser alta, ou seja, ela tem uma expectativa grande, ela tem a capacitação para executar aquilo e a recompensa vale a pena. Então, ó, positivo, a fórmula deu certo, vai valer a pena, a pessoa se esforça e vai ter a recompensa que ela deseja, aquilo tem valor para ela, a recompensa tem valor para ela. Então, essa é uma fórmula, é uma coisa mais didática, na verdade, pra gente falar sobre motivação, mas a gente sabe que as pequenas coisas, elas também motivam ou desmotivam. Lembra-se quando a gente falou a respeito do comportamento do líder? Então agora vamos puxar um pouquinho pro líder, né? O líder, ele precisa ter essa sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade de perceber se, primeiro, se a recompensa que ele tem a oferecer vale a pena para todo mundo. Que às vezes não vale. E se ele tiver autonomia suficiente de mudar a recompensa para que seja adaptável a diferentes pessoas, faça isso, porque vai valer a pena, né? É muito importante que o líder ele saiba identificar essas coisas, saiba identificar até onde cada pessoa consegue ir na sua performance, ou o que elas estão capacitadas a fazer. É importante que ele entenda a expectativa que cada pessoa tem, se elas têm autoconfiança para executar aquela atividade ou não, porque tudo isso vai estar relacionado à motivação daquela pessoa, e você, como líder, é sua função manter esse time ou essas pessoas, né, motivadas a ir além, motivadas a conquistar, motivadas a conseguir fechar novos negócios, motivadas a melhorar as suas relações, motivadas, enfim, a tudo, né? E faça o que você puder e até o que você não puder para que você mesmo, né, as suas atitudes, o seu comportamento motive as pessoas, né? E não reprima as pessoas a ponto delas ficarem tão desmotivadas que algumas delas até pedem demissão e às vezes são pessoas boas, né? Então, lembre-se, a motivação, ela tá muito ligada à atitude do líder e à influência que o líder tem sobre as pessoas, né? E sobre o trabalho também, muitas vezes. Ele não tem como mudar, por exemplo, a atitude do cliente, mas ele tem como fazer um coaching com aqueles funcionários para que eles saibam lidar com as expectativas do cliente ou com aquele cliente difícil. Isso ele pode fazer, né? Então, a motivação ela vai estar muito ligada à performance, à expectativa e a recompensas, né? E recompensa está ligado ao atingimento de metas, né? Enfim. Então, você como líder, você tem a faca e o queijo na mão para fazer esse time superar, esse time alcançar coisas incríveis, né? E que você possa motivá-los também no sentido da criatividade, né? Porque às vezes a gente fazer a mesma coisa da mesma forma, isso vai cansando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que canso muito fácil, quando eu preciso fazer aqueles trabalhos repetitivos, sabe, de rotina, me cansa muito. Então, quando eu fico motivada a executar essas coisas da minha rotina de formas diferentes, isso me dá um gás. E é uma coisa tão simples, mas me dá gás, né? Então, você precisa ter essa sensibilidade de identificar essas coisas nas pessoas e tentar, de uma forma, lógico, dentro daquilo que é possível, atender a essas expectativas e fazer com que elas vejam também que a recompensa tem valor. Às vezes, eu me lembro numa determinada experiência que eu tive de liderança, que eu tinha uma recompensa para dar para as pessoas, mas as pessoas não viam muito valor naquela recompensa. E eu não conseguia entender o que é que estava acontecendo, porque era uma recompensa muito boa. Até que eu fui, né, através da conversa aqui, da conversa ali, eu entendi que as pessoas não entendiam aquela recompensa. Não era uma recompensa financeira, era um outro tipo de recompensa. As pessoas não entendiam a recompensa. Então, aí eu tive que dar um passo atrás e falar, ok, então vamos explicar a recompensa. E a partir do momento que eu expliquei a importância daquela recompensa, o benefício que ela trazia para aquelas pessoas, mudou completamente. Então, você tá vendo, eu tinha uma recompensa boa, mas que não tinha valor para aquelas pessoas, tinha um problema aqui no meio.
Então, eu primeiro tive como líder que resolver esse problema aqui no meio, mostrar o benefício, mostrar o valor e a partir daí as pessoas entenderem o valor que aquilo trazia, aquela recompensa trazia e começarem a valorizar aquilo, e aquilo gerou bastante motivação para o time depois que eu consegui resolver esse problema aí do entendimento da recompensa. Então, gente, fica aí algumas reflexões para você, algumas teorias que você pode, essa do Vroom, por exemplo, que eu falei, né, da fórmula matemática, que é expectativa multiplicada pela instrumentalidade e pela valência. Se tudo isso tiver muito bem, né, desenvolvido por você junto aos seus liderados, independente de quem eles sejam, com certeza eles vão se manter motivados. E se você puder, fica a minha dica final aqui, tente capacitá-los a se tornarem automotiváveis. Porque um time que só fica dependendo do seu líder, por exemplo, para se motivar, é complicado, gente. O líder tem que ter muita energia para todo momento estar ali motivando o seu time. Lógico que é função dele isso, mas existe parte dessa motivação que o próprio time, que a própria pessoa pode desenvolver. Você que é líder não desenvolveu isso em algum momento? Para você se manter motivado? Então, ensine o seu time a desenvolver essa automotivação. Porque daí você vai, além de capacitá-los e torná-los mais maduros, vai facilitar um pouquinho mais a sua vida. Ainda assim, você vai ter uma responsabilidade sobre a motivação desse time. Você ainda vai ter essa responsabilidade para sempre, enquanto for líder de pessoas. Mas você pode capacitá-las e deixá-las um pouco mais maduras nesse sentido para te ajudar nessa questão, né? Então, tente desenvolver o seu time, desenvolver essa habilidade, né? Às vezes até com treinamento. Se você tem treinamentos na sua mão disponíveis para o time, peça para que o time faça o treinamento, incentive-os a fazer esse treinamento, participe com eles do treinamento, né? E você vai ver uma evolução muito positiva dentro ali do grupo que você lidera, dentro do time que você lidera, tá bom? Fica então aí essas dicas para vocês. Eu vou repetir aqui, tá, pessoal? Porque essa teoria do Victor Vroom, ela é muito mais profunda do que isso que eu expliquei para vocês. Vale a pena vocês estudarem a respeito. Na minha apostila eu tô colocando mais detalhes. Eu posso disponibilizar para vocês aqui, mas tem material na internet também, gratuitamente, que você pode baixar, tá? Então, o nome dele é Victor Vroom, né? Que ele fala sobre essa questão, essa fórmula matemática da motivação. Fica aí essas dicas para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.